Vamos nos colocar numa posição confortável, tentarmos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, nosso Pai. Pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga que está presente nessa casa, que o nosso irmão, com a sua palestra, nos traga elucidações sobre as nossas dúvidas, nos traga conforto ao coração aflito, e que nós possamos levar essas palavras e essas ações para os nossos dias e assim tornar os nossos dias mais leves. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos novamente à nossa casa de luz, de oração, de acolhimento. E aí, para hoje eu escolhi esse tema, individuação e individualismo, do livro Escutando Sentimentos. Vamos falar um pouco de sentimento, então, e ir para o lado da filosofia um pouco, né? Vamos na parte filosófica da doutrina. E o nosso centro, ele é o Instituto Espírita, Instituto de Cultura Espírita, ou seja, vamos falar sobre cultura também. Eu vou ler um pouquinho e depois vamos fazer uns comentários. Individuação ou individualismo? Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, e no pós-fundo do coração, uma sentinela religiosa que se chama consciência. Escutai-a e somente com bons conselhos ela vos dará. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é certo e errado perante a crise de certezas que domina a humanidade? Quais são as bússolas para nortear a conduta nesse cenário de transformações céleres por que passam as sociedades? A palavra conceito quer dizer ideia que temos de algo ou alguém. Analisamos a vida e os fatos pela ótica individual de nossas conceituações. Nosso entendimento não ultrapassa esse limite. Alguns desses conceitos resultam da vivência. Foram estruturados pelo uso de rodos em nossos sentidos, adquirindo significados. Chamamos-los experiência. Outros são fruto da capacidade de pensar e adquirir conhecimento. Determinam os pensamentos predominantes da vida mental. Quando criamos fixação emocional a este padrão de pensar, nasce o preconceito. A experiência leva ao discernimento. O discernimento é a porta para a compreensão. A compreensão identifica a verdade. O preconceito conduz ao julgamento. O julgamento sustenta os rótulos. Os rótulos distanciam da realidade. A atitude construtiva na obra da criação depende da habilidade de relativizar. Até mesmo a experiência, por mais preciosa, necessita ser continuamente repensada, evitando a estagnação em clichês. A vida é regida pela suprema lei das impermanências. Certo e errado são critérios sociais mutáveis sob a perspectiva sistêmica. Apesar disso, são referências úteis à maioria dos habitantes da Terra. Funcionam como estacas disciplinadoras. Porém, em certa etapa do amadurecimento espiritual, constituem amarras psicológicas na descoberta da realidade pessoal, cuja riqueza está nos significados únicos construídos a partir dos ditames conscienciais. O Dr. Carl Jung chamou de individuação o processo paulatino de expressar nossa singularidade, isto é, a marca de Deus em nós. O ato de talhar a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Eu pedi para Ana colocar ali, conhece-te a ti mesmo, que é nesse sentido que nós vamos falar hoje, né? A individuação nada mais é do que mexer na nossa estrutura. É atrapalhar nossos medos, vamos dizer assim, né? O contato com Deus necessita que nos conheçamos. A maneira como a gente vai se conduzir nessa consciência é
dolorido por um primeiro momento, porque a gente mexe na nossa estrutura. Quando se fala em cultura, né, e eu acredito que todo ser humano tem cultura, independente do local onde ele esteja, e a gente, na prepotência que somos como humanos falhos, a gente acha que quem estuda mais é mais culto do que o outro que não estudou. Só que cultura não tem a ver com estudo. Cultura tem a ver com vivência. A escolha que cada um faz dentro da formatação que a pessoa se coloca. Cada um de nós aqui tem habilidades diferentes um do outro, que adquiriu dentro de um certo tempo que está na Terra e que leva o outro a não ter o conhecimento, né? Eu aprendi a fazer cerca há um tempo atrás, eu não tinha essa cultura do cerqueiro. Eu não tenho a cultura do dentista, que é o caso da Ana, né? Eu tenho outras culturas, cada um de nós se recoloca dentro dessas culturas. Eu aqui na frente agora, nesse momento, eu tenho que controlar o ego. Na minha consciência eu sei que o Ronaldo que está falando aqui está falando palavras que vai fazer com que vocês pensem. Mas eu não sou dono dessas palavras. Eu não determino que essas palavras são as palavras que vão conduzir a vida de cada um. Porque se fosse dessa maneira, eu não daria a resposta correta todos os dias. Eu me elevaria além do meu conhecimento. Então eu determino que o meu ego seja controlado. Isso cada um de nós faz, ou deve fazer. Isso é consciência. Na questão da individuação, nós precisamos ter conhecimento dos fatos para decidir se aquilo é útil ou não, se aquilo nos leva a algum lugar ou não. Isso é uma decisão de consciência, de conhecimento daquela cultura adquirida que vai nos encaminhar para algum lado. No individualismo, quando a gente se olha como dono da verdade, é o ego falando. É a estrutura total daquele ser humano que não aprendeu muita coisa. Ele acha que sabe. E aí está desconectado totalmente de Deus. E nós estamos aqui para buscar o quê? Deus? Mas Deus está em nós. Não é essa a ideia que a gente tem, que Deus está em nós? No inconsciente, quando a gente fala sobre isso, nós temos, eu coloco o inconsciente como sendo uma grande biblioteca, uma enorme biblioteca, a maior biblioteca do mundo. E nós estamos ali dentro. Milhares de livros, e quantos livros daqueles a gente conseguiu ler? 2%? 3%? O inconsciente é isso. Nós temos dentro de nós, no inconsciente, tudo que nós já passamos. Várias e várias e várias encarnações. Que a gente não acessa. Que a gente não liberta o nosso ser para entrar em contato com essa biblioteca maravilhosa. Mas como que se faz isso? Na compreensão de que conscientemente fazemos as escolhas que devemos fazer. Pesando cada atitude nossa, botando na balança que a gente carrega, se aquilo é viável ou não, se vai nos fazer bem ou não, se vai prejudicar alguém ou não. Porque tudo que é feito, e hoje eu comentei ali no estudo, tudo que a gente decide fazer é uma coisa de consciência.
Eu sei que eu faço coisas que eu não deveria de fazer, conscientemente. Eu tenho consciência disso, que tem coisas que eu tenho que parar. Eu estou parando ao tempo. Por quê? Porque eu estou abrindo essa biblioteca que eu carrego. E eu já tomei decisões sobre isso. A nossa busca aqui, ou a gente continua vivenciando essa parte material, social, econômica que a gente vive, ou a gente quebra essas amarras. É nós que temos essa possibilidade. É nós que vamos nos determinar se aquilo é possível ou não. E eu falo muito sobre isso porque eu vejo que nas conversas que a gente tem no estudo, muito principalmente no estudo, cada um de nós está quebrando uma marrinha aqui e uma marrinha ali. Porque se dá conta que realmente tem coisas que nos dói mais e que a gente quer continuar fazendo, mas não por nós, pelos outros que estão inseridos dentro dessa cultura que a gente vive. É uma questão de aceitação. No Conhece-te a ti mesmo, é muito claro isso, né? Primeiro de tudo, antes de conhecer o outro, tu precisa saber quem tu é. O que eu vendo de mim? Eu como comerciante, o que eu vou vender de mim? Ódio, falsidade, mágoa, porque eu carrego isso. Nós carregamos. Mas eu vou deixar que isso tome conta? Ou eu vou dominar essa parte conscientemente e vou liberar o que eu tenho de melhor? São escolhas, né? Por isso que eu falo muito assim, todo sentimento alinhavado na consciência, tu distribui ele melhor. Todos os sentimentos que a gente carrega. Agora, quando eu entrego meus sentimentos na força, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema, porque a gente simplesmente atira aquilo que a gente tem e deixa ver o que acontece. E nós estamos aqui hoje tentando, pelo menos, fazer essa evolução. Porque não adianta nada eu vir aqui, como eu falo sempre, fazer o estudo, comentar com vocês o que eu entendo disso, e saio ali na rua e me torno outra pessoa. É lógico que eu não consigo me transformar dentro de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Isso é uma constante, porque a parte da cultura que a gente carrega, a cultura social, do inconsciente coletivo que a gente vive, essa aqui, para a gente romper com essas amarras, é muito difícil. Que é o caso que a gente comentou no estudo hoje. É muito difícil. Porque sempre vai ter alguém daquela cultura que vai estar ali promovendo aquele ato novamente. Aí diz assim, mas ele não conseguiu por causa disso. Mas não é. É um rompimento muito dolorido para todos. E aí que eu falo sempre, né? Melhor maneira de te conhecer é tu andar sozinho. Precisa encontrar um momento do dia para que tu se volte para ti. Faça uma caminhada sozinho, anda de bicicleta sozinho, para poder se conectar. É naquele momento que o inconsciente se liberta. Coisas que a gente nem está pensando salta. É como se a biblioteca caísse aquele livro que a gente precisa ler naquele momento. Pá, cai no pé assim. Tá? É uma busca, gente. Agora, mas eu não tenho tempo. Não, vai um pouquinho. Tu não te dá o tempo. Não quer enfrentar as dificuldades, as dores que carregamos. É libertador, gente.
Tem um senhor, eu não me lembro o nome dele, que ele é empresário, já passou por diversas, assim, da palestra hoje. E ele fala muito sobre isso, que o melhor lugar que ele encontrou na vida dele foi o fundo do poço. Porque dali ele não tinha mais como afundar. Ele só podia subir de novo. Então, às vezes, a gente precisa ir para dentro do poço. Para o lugar mais escuro da gente. Que é para transformar. É aquele contato íntimo, né? Não precisa dizer para ninguém. Não precisa falar para ninguém, é só contigo. E quando tu tá calado, quieto, assim, aí vem alguém e diz, tá, mas aí por que tu não fala comigo? Me deixa. Dá um tempo para mim, que é necessário. Isso é individuismo. Individuação. O individualismo é o contrário disso. É a gente olhar para dentro da gente sem transformar. Sem querer modificar nada. E aí eu não olho para o lado, eu não estendo uma mão, eu não faço uma benevolência, eu não escuto ninguém. Por quê? Porque eu não preciso, eu sou individual. Todos somos individuais na transformação. Somos indivíduo, né? Como ser humano, indivíduo. E ser humano, no sentido do ser, é estar em conexão com Deus. É por isso que ser humano, senão seríamos só humanos, que é o que nós somos, mas o ser do ser humano é conectar a Deus, é ter Deus em nós, ou deixar que Deus aflore em nós, que é o melhor. Porque ter Deus em nós já é, né? É do verbo, né? Do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Já é Deus em nós. E permitimos que aflore? Ou vamos reclamar sobre o que aconteceu comigo hoje no trabalho? Vamos reclamar sobre a minha família? Esposa, marido, né? Ficar quieto, muitas das vezes, é esse reconhecimento de Deus em nós. Muitas das vezes, tu não precisa carregar a arma. Até é bom que não carregue, porque essa é a transformação. É conectar Deus em nós. Na individuação, o critério certo e errado é substituído por algumas perguntas, que é o que eu tinha comentado, né? Convém ou não? Quero ou não quero? Serve ou não serve? Necessito ou não necessito? Questões cujas respostas vêm do coração. Somente aprendendo a linguagem dos sentimentos, poderemos escutar a mensagem da alma destinada ao ato individuar-se. E sentimento é valor moral, aferível exclusivamente por nós, mesmo no ato sagrado da intimidade consciencial. Aqui, quando a gente fala sobre que vem do coração, na verdade, vem da consciência amorosa que temos, né? Não há uma resposta direta do coração, existe uma resposta da transformação consciencial que a gente carrega. A minha aceitação sobre o meu coração bater no ritmo normal é que eu sou consciente relativo às ações que eu tomo. Somos mentais, o universo é mental. Hoje a gente estava estudando a respeito da alma e uma questão clara que se tem é: o espírito se liberta do corpo e viaja. A alma, ela conduz o corpo, ela não se liberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter consciência de que, quando a gente fala do coração, alma, não estamos falando do espírito. Quando a gente fala do espírito, consciência pura, plena. Os dois estão conectados.
Não pode haver desconexão, porque se houver desconexão, o corpo falece. Se a alma deixar nosso corpo, deu, não tem o que fazer. O espírito deixa o nosso corpo, é permitido. Há uma ligação? Há. Quando a gente fala em cordão de prata, não é que exista um cordão atando. Cordão de prata é uma energia que conduz essa cor, que a gente acha que é essa cor, né? Prateada, porque é a energia de luz, que fica conectado àquele corpo. E aí o espírito vai a léguas e léguas de distância. Então quer dizer que é um super cordão de prata, energético. Nós aqui hoje estamos na energia. Nós estamos trocando palavra aqui, eu estou falando, e isso aqui está reverberando. Aqui na sala e além da sala. Por incrível que pareça, a espiritualidade recebe a informação que eu trago, que eu estou recebendo da espiritualidade. É um ciclo. Né? Somos aquilo que sentimos. As máscaras não destroem essa realidade. Quando aprendemos o auto-amor, abandonamos o crítico interno que existe em nós e passamos a exercer a generosidade do auto-perdão, ou seja, a aceitação incondicional da criatura ainda imperfeita que somos. Nossa integração com a verdade depende do conhecimento dessa realidade particular, escutar a alma. Ela se manifesta na consciência, cujos sentimentos constituem o espelho. Através das sensações, no seu sentido mais amplo, a alma se manifesta. Escutando a alma, conectamos a sua sabedoria interior. Desligamos dos padrões, normas, ambientes, pessoas e filosofias contrárias à nossa felicidade e inadequadas ao caminho particular de aprimoramento. Saber o que nos convém, saber o que é útil, exige dilatado discernimento aliado ao tempo. Quando usamos os rótulos certo e errado, fomentamos a culpa e a punição. Quando sabemos o que convém, agimos e escolhemos com responsabilidade na condição de autores do nosso destino. Quando amadurecemos, percebemos que certo e errado se tornam formas de entender experiências diversificadas. Que eu comentei hoje no estudo, né, Ana? Que é isto, né? A gente é conduzido dentro da cultura essa existencial de vida em que existem coisas para te andar numa linha. Mas isso é determinado pela sociedade em que nos instalamos. Nós moramos aqui em Maçambará. Se a gente sair daqui de Maçambará e for morar em Porto Alegre, é uma outra sociedade. É uma outra maneira de ser conduzido. Ou tu te adapta, ou volta para Maçambará. Essa é uma condução. A gente aceita o certo e errado. Mas aí, a minha pergunta que eu posso fazer para vocês é o seguinte: até que ponto a minha vida é conduzida? Até que ponto eu permito essa condução externa? E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que quebrar os parâmetros. Não é isso que eu quero. Eu quero saber se eu estou alocado dentro daquele sistema. Me serve estar alocado, aceitando que a sociedade me determine que eu não posso pisar na grama? Eu vou passar pela praça ali, tem placa ali, não pise na grama. Sociedade. Isso é educação de uma sociedade. Mas eu estou com a minha energia negativa, eu preciso botar o pé na terra. O que eu faço? Não posso estar dentro da praça. Vou fazer uma escolha de consciência. Por isso que nós moramos no interior, não é isso? Para quem mora, Márcio, no interior, a gente lá vive a nossa sociedade, determinada por nós dentro daquele quadrado, que é necessário.
E aqui eu não tô nem levantando, mas quem mora na cidade não é feliz, não é nada disso. É escolha pessoal de que eu quero viver dentro dessa sociedade, dessa maneira. Eu quero ser conduzido dessa maneira. Está tudo certo. Mas pelo menos com consciência. Sabendo que é útil aquilo. E eu comentei hoje no estudo realmente sobre isso, né? Que a gente vive dentro da sociedade hoje para nos mantermos, né? Eu preciso me manter, eu preciso comprar comida, eu preciso comprar roupa para meus filhos, eu preciso. E aí o questionamento que eu fiz tá tudo certo. E o morador de rua não se mantém? Aquele consciente, aquele que não tô, e aí eu coloquei, né? Não tô falando a respeito de drogas ou de alcoolismo, que aí já é a parte química que interfere na ação daquele indivíduo, mas aquele consciente que saiu, largou, vou morar na rua, e aí ele um dia está aqui, outro dia ele está aqui, depois ele vai para Uruguaiana, faz a volta para Alegrete. Ele aprende mais que nós ou não? Na cultura dele, ele está mais aberto do que nós ou não? Porque a gente está nesta cultura daqui. Tudo é para a gente raciocinar. Nada é regra. Porque o pensamento não nos impõe regra. O pensamento é a única, por isso que eu falo. No momento em que a gente faz uma caminhada solitária, o teu pensamento está liberto. É ali que tu vai tomar consciência do inconsciente. Ninguém vai poder dizer nada. É a maneira que a gente tem para fazer esse encontro evolutivo. O despertar vem disso, né? Despertar é tu clarear realmente a ideia. Hoje a gente estava discutindo o Livro dos Espíritos, e ali dentro do Livro dos Espíritos a gente se deparou com uma situação que a gente ficou em dúvida sobre o que era certo e errado daquela parte. Então, se a gente não contestar o Livro dos Espíritos, se a gente não interpretar a Bíblia de uma maneira aberta, nós estamos fazendo o que aqui? Porque para nós tudo é liberto. Deus nos colocou aqui para evoluir. A maneira como a gente vai evoluir é a escolha de cada um. Eu quero evoluir devagarzinho, dando um passo a cada reencarnação. Beleza. É o conservador, né? Aquele que não quer correr, mas já tem aquele outro que tudo que é maratona se inscreve, né? Tem uns que é isso, gente. Nossa busca está em cima disso. Nos contestar, porque o autoconhecimento, como que fala, né? O autoconhecimento nos leva ao auto-perdão. O auto-perdão nos liberta. No momento que tu te dá conta que na tua caminhada o que foi acolhedor e o que não foi, não é relativo a quem tu é hoje, tu está liberto. Tudo é aprendizado. Mais um pouquinho para encerrar então. Refletindo sobre conceitos, teçamos algumas ilações para que não nos confundamos sobre as grandes distâncias que separam o processo da individuação da atitude de individualismo. Aí aqui tem os exemplos mais diretos sobre isso. Na individuação, encontramos a necessidade, enquanto que no individualismo temos a prevalência do interesse pessoal. Que é o que eu comentei. Ou a gente busca aquilo que é necessário para nós aprender e evoluir, ou a gente quer aquilo que é do meu interesse somente, né? E aí eu não olho para o lado. Na individuação temos a alma,
No individualismo, a personalidade, que é o que todos nós carregamos, né? Eu falo muito sobre as máscaras que carregamos, mas é quem na verdade a gente é na essência, né? Então, de que maneira eu destruo essas máscaras que eu carrego? É entrando realmente na energia da alma, na energia do coração. Na individuação temos a consciência, no individualismo, o ego. O ego é destruidor. E quando a gente consegue quebrar o ego, que não é a gente que consegue, mas geralmente são as consequências daquilo que a gente produz nessa vida. Ali é quebrado o nosso ego. Só que o que a gente faz? É culpa do meu patrão, é culpa da minha mãe, é culpa do meu marido, nunca é da gente. Então está sendo quebrado o ego da pessoa para que a pessoa renasça, aquele ser humano ressurja, mas ele prefere atirar para o outro. É mais fácil a condução, a caminhada fica mais leve. Só que ali na frente vai ser quebrado de novo. E aí sucessivamente, aí a gente, mas eu sou tão bom, eu ajudo todo mundo e a minha vida não vai para frente por causa disso. Será? Será? Na individuação existem descoberta e criatividade. No individualismo, a imitação e a disputa. Na individuação temos o preparo e o amadurecimento. No individualismo, a precipitação, que são as emoções descontroladas, né, que eu falo, né, que ou tu tem consciência sobre aquilo que tu sente e aí tu analisa, eu quero fazer tal coisa, eu estendi a mão, eu quero ajudar, mas a pessoa não quer receber. Eu tenho consciência disso ou eu vou lá me meter? Ou eu vou lá botar a minha cara? Eu sempre digo, aqui eu já falei mais de uma vez, aonde a minha cara feia não é aceita, eu não levo. Isso é uma decisão que eu tomei há muito tempo. Para mim é uma palavra só e eu viro as costas e vou para casa. Tu não sente nada? Antigamente eu sentia, vou dizer bem claro. Teve uma época da minha vida que eu aqui eu ego falando, tá? Teve uma época da minha vida que eu realmente sentia. Eu ficava 2, 3 dias pensando e perdia o sono por causa de certas situações. Hoje eu compreendo o outro lado. Hoje eu aceito que o outro lado não quer. E está tudo bem. Seja onde for, o que tu quiser fazer. Se tu olhar que o outro lado é diferente de ti e não está aceitando a tua presença, está tudo certo. Vamos em frente, porque a estrada da gente é criada por nós. É determinada por nós. E a gente tem que chegar lá no final da estrada sorrindo. Eu não quero chegar lá na hora que abrirem o portão para mim chorando. Eu quero chegar bem feliz, digo, agora me achei. É nesse ponto aqui que eu quero chegar. Na individuação, experimentamos a realização pessoal. No individualismo, a insaciedade. Que é bem isso, né? A pessoa que está conectada consigo, ela anda zen, ela anda na calmaria, sabe? Se permite olhar os pássaros, como eu falo, né? Se permite fazer uma caminhada mais longa. O individualismo é insaciável. Eu quero. Preciso. A individuação é fruto do amor. O individualismo é a leira do egoísmo. Na individuação, floresce o crescimento espiritual. O individualismo é a sementeira do egoísmo. O individualista, queira ou não, também caminha em seu processo de individuação, evidentemente, com menos consciência de suas necessidades, permitindo logo larga soma de interesses particularistas. Sabendo que todos rumam para o melhor, Jesus
em sua excelsa sapiência, estabeleceu: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se ele, que podia, não julgou, por que nós, que dele seguimos os ensinos, vamos agir como quem pode escutar os alvitres da alma alheia, nas tentativas de definir o que é certo ou errado? Qual de nós estará em condição de nutrir certeza se a atitude do próximo é uma expressão de individuação ou um cativeiro de personalismo? Que é a questão do julgamento, que se fala sempre também, como que eu vou medir a vida de uma pessoa se eu não sei como é que ela se criou, como é que foi a criação, de que maneira ela vive, aonde que ela vive, por que que ela vive? Qual o direito que eu tenho de olhar qualquer pessoa à minha volta e dizer: esse aí não vale nada, esse aqui não presta? Nenhum. Porque lá no início, da onde vem essa diferença de escala que eu coloco sempre na consciência do crescimento espiritual, essa pessoa está engatinhando. E o meu papel, se eu me acho na condição, é de estender a mão. Por isso que, se tem alguma coisa ainda, agora é o ego falando, se tem alguma coisa ainda que me tira do sério, é julgamento. E olha que eu tento me controlar quanto a isso. Mas uma pessoa falar sobre situação da vida do outro me deixa... Aí o meu apelido vem à tona. Tá bom, pessoal, por hoje. Agradecido, né? E hoje eu estava pensando, né, que graças a Deus aqui no centro nós temos outros palestrantes, outras pessoas que se dispuseram a colocar os entendimentos sobre os ensinamentos, que há uma diversidade hoje sobre o que é falado aqui. E eu estava me lembrando disso lá em casa quando eu estudava hoje, que a Ana é mais na linha do amor e eu sou mais na linha do vamos acordar. E cada um de nós nessa situação carrega a verdade do momento, porque na nossa evolução, eu e a Ana no caso, e todos nós aqui, Marília também, na nossa evolução nós buscamos sempre essa questão de que a gente tem consciência que isso que nós estamos passando hoje é válido para esse momento, porque a gente vive esse momento. Amanhã eu posso pegar um outro estudo, uma outra condução e descobrir que tem coisas a mais do que isso que eu falei, que a gente está mais aberto a essa interpretação. Por isso que eu comento sempre com vocês, esta é a minha verdade de hoje. Tá bom, pessoal? Agradecido. Vamos agradecer ao nosso Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa, que nos permitiu vir até aqui hoje para aprendermos, para trocarmos experiências, para vivenciarmos e ouvirmos aquilo que o nosso coração anseia, que possamos levar para casa, possamos levar para o nosso ambiente de trabalho, para todos os ambientes onde nós estivermos, o esclarecimento, o entendimento, sempre buscando a indulgência, sempre buscando não julgamento, buscando aplicar aqueles ensinamentos que Jesus, na sua passagem pela terra, na sua breve passagem, nos deixou tão grandes ensinamentos, que nós possamos ter a sabedoria de aplicá-los todos os dias na nossa vida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim